Bom dia, graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo aqui a nossa devocional de hoje, no Salmo 74, com o tema do desespero à confiança. Meus queridos irmãos, o Salmo 73, ele nos conta uma crise pessoal do salmista Asaf. Já o Salmo 74, queridos irmãos, é uma crise nacional. Os babilônios, eles entraram em Jerusalém, destruíram a cidade de Judá, destruíram o templo, fizeram arruaça, ao ponto do salmista achar que eles estavam destruídos, eles estavam acabados. Queridos irmãos, esse Asaf do Salmo 74 não é o Asaf do tempo de Davi. Deve ser um dos filhos de Asaf que colocaram o nome dele como Asaf. A grande ideia desse salmo é a seguinte: esse Asaf, que aqui mencionamos, ele passa do desespero à confiança e no final afirma que nem tudo está perdido. Já vimos aqui o santuário. O Senhor nos rejeitou. E agora vamos ver o seguinte: o trono. O Senhor reina. Livro de Salmos 74, versículo 12 ao 17, diz assim: No entanto, Deus é rei desde sempre. É Ele que realiza vitórias na terra. Com tua força, fendestes o mar e despedaçaste sobre as águas as cabeças dos monstros marinhos, esmagastes a cabeça do Leviatã e o serviste de alimento aos habitantes do deserto. Fizeste jorrar fontes torrentes e secar rios impetuosos. O dia é teu, é tua a noite. Criar-te a luz e o sol, e os limites da terra estabeleceste. Verão e inverno foram por ti determinados. Bem, queridos irmãos, na exposição anterior, eu falei sobre a rejeição que o salmista se sentia. Eu falei como eles se sentiam destruídos. E agora no versículo 12, que é o divisor de águas desse salmo, ele fala algo interessante. Assim como no Salmo 73, que era uma crise pessoal, no Salmo 74 tem a mesma ideia, a mesma situação. Quando o salmista ele tem um encontro real com Deus, Deus muda a situação, muda o quadro da vida deles. Eu acho interessantíssimo, porque, meus amados irmãos, quando eu olho para o livro de Apocalipse e entendo que quem escreveu estava preso na ilha de Pátimo, estava ali aprisionado, eu compreendo o que é ser um cristão genuíno. O cristão, ele tem uma paz que excede todo entendimento, como a Escritura diz. Mas algo me chama bastante atenção, que em meio a tanta ruína, em meio a tanta destruição, ele consegue vislumbrar os céus. E é o que Deus faz aqui com o salmista no Salmo 74. Sabe que Deus diz assim? Tira os olhos das ruínas. Vou te contar a minha história com vocês. E aí Deus começa a percorrer para ele. O versículo 12 é isso mesmo. Lê lá comigo, diz assim: No entanto, Deus é rei desde sempre. É Ele a quem realiza vitórias na terra. Deus é rei, é o poderoso. Deus está dizendo: eu sou o poderoso. Venha que eu vou te contar como eu procedo. Aí no versículo 13 e 14... Deus diz para ele: vamos aqui no Egito, vamos lá?
Aí diz lá, com tua força, né? Com a força de Deus, fendeste o mar. Lembra do Mar Vermelho? Israel estava ali entre as rochas e o exército de Faraó no seu gato ali, tentando agarrar ele. E Deus disse, por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas e o mar se abriu. É disso que Deus está falando para o salmista. Está dizendo assim, você está vendo essa destruição toda aí? Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar e posso abrir qualquer caminho para você. Como diz a canção, né? Eu vou abrir porta onde não tem parede. Se é o Deus que pode fazer isso. Então, irmãos, você está aqui nesse momento e pensando, poxa, minha vida está arrasada, está tudo acabado, não tem mais esperança. Tem sim. O mesmo Deus que está falando aqui com o salmista está falando comigo, com você. Que ele tem poder para mudar a sua vida, tem poder para mudar a sua história. No versículo 15, né, depois de Deus mostrar o que ele fez com o exército de Israel ali, o exército do egípcio ali no Mar Vermelho, né? Ele diz no versículo 15 assim: fizeste jorrar fontes e torrentes. No versículo 15 ele diz isso. Sabe o que significa isso? Que Deus deu água no deserto. Eu sou Deus que faço jorrar fontes e torrentes da rocha em pleno deserto. Imagine que Deus maravilhoso é o Deus que hoje está falando com você. Que Ele pode mudar qualquer situação da sua vida, qualquer quadro da sua vida pode ser transformado nesse exato momento pelo poder de Deus. Amém? Um Deus que é poderoso para dar água no deserto, que pode transformar um mar, por exemplo, amargo em água saudável, na água saloba em água saudável. É um Deus que pode mudar qualquer situação. Eu não sei a situação que está na sua vida, mas eu sei desse Deus aqui que está falando através das escrituras para mim e para você. No versículo 15 ainda, na parte B, diz assim: e secais rio impiedosos. Passou o deserto, Deus alimentou eles e chegou próximo ao Jordão. E Deus não tinha usado nenhum milagre com Josué, todo mundo estava ali desconfiado a respeito se ele tinha chamado mesmo de Deus. E Josué, certa feita, saiu e foi às margens do rio Jordão. Quem sabe orar? Quem sabe pedir direção a Deus? Na frente do empecilho. E de repente apareceu um anjo com a espada desembainhada na mão. E Josué, assim, meio temeroso, perguntou: de onde é que o Senhor é? Você é dos nossos ou dos inimigos? Aí o anjo disse para ele: tire a sandália dos seus pés, que esse lugar que você está é santo. Eu sou o general dos exércitos de Deus. E aí o general derramou as estratégias da vitória. Quem sabe, né, esse dia que Deus está dizendo para você: vem aqui, onde que está o grande problema. Fica aí, em frente a esse grande problema, dobre seu joelho, que eu vou lhe mostrar como eu vou lhe dar a vitória, como você vai vencer essa situação. O anjo deu a estratégia de Josué, queridos, e Josué fez, e o rio Jordão se abriu num tempo da corrente mais forte. Quando estava na sua enchente, Deus fez com que ele secasse e eles passaram a pé enxuto. Quanto maior for o inimigo, maior é a queda que Deus dá nele. Então, querido, não tem nada perdido, nada destruído, nada acabado. Mas quem sabe o salmista deve ter ainda pensado em algo que talvez não desse certo. Aí Deus disse: não, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o início da história do mundo. No versículo 16, Deus diz assim: eu que criei a noite
Eu que criei a luz, o dia e o sol. Dizendo para ele, eu que sou o criador do dia e da noite, da lua e do sol. Eu criei isso para você saber que eu sou Deus Todo-Poderoso. Um Deus que criou um mundo tão maravilhoso, tão imenso, não tem poder de mudar a sua história, poder de mudar a sua vida. No versículo 17, Deus diz para ele, olha, salmista, diz para mim, para vocês, né, através desse salmista, assim, olhe, o limite da terra estabeleci. Verão e inverno foram por mim determinados. Foi Deus que fez isso. O verão, o inverno, mas também eu que separei a água da terra para você morar, para você habitar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que muda o seu quadro. Eu vim aqui nesse dia, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para lhe libertar dessa situação, para lhe salvar dos pecados e desse mundo miserável. Eu vim para mudar a sua história, a história da sua casa, a história da sua família. Esse é o mesmo Deus, Deus de Israel, que muda você. Nessa quinta-feira, quando você olhar para uma dificuldade, lembre-se que o Deus Todo-Poderoso, logo de manhã bem cedo, falou com você. Tenha um bom dia, uma ótima quinta-feira para você e para toda a sua família. Voltamos agora na segunda-feira com a nossa devocional. Shalom.